Igual um colega, né, que chega no trabalho de manhã cedo e fala boa noite. Aí a maioria responde para ele boa noite. Então vamos lá? Eu pedi na semana passada que a gente dedicasse o nosso tempo para avançar um pouquinho no trabalho. Tinha alguns colegas que estão bem avançados, bem no ritmo adequado, tem uns coleguinhas aí que estão bem atrasados, né, não tinham feito. Quero abrir aí a chance de fazer em grupo de 3, né, um trio de até 4 pessoas. Então pode fazer um grupinho aí para facilitar um pouquinho o exercício, tá? Para não ficar muito cansativo. Agora, qual o grande problema disso? O experimento ter sido feito em algum momento lá no passado por uma pessoa e agora incluir essas outras pessoas. É um problema essencial? Não é. Tá? É muito comum que em uma frente de pesquisa, pessoas dividam suas etapas de pesquisa. Né? Então, às vezes, já vem com uma coleta pronta, você vai fazer um ajuste no tratamento dos dados. Aquela etapa que está lá na apostila, que eu pedi para vocês se guiarem pelas etapas, para poder dar uma ordem, uma organização para o trabalho de vocês. Então, é comum que alguém desempenhe, por exemplo, o planejamento da pesquisa, e é comum que os orientadores façam isso. Tá? Quando eu falo orientador, não estou falando orientador do TCC, orientador de... Eu estou falando do orientador da pesquisa. Tá? Normalmente, quem dá esse recorte temático, quem dá o recorte de campo, que determina como o experimento vai ser realizado, como a coleta vai ser feita, normalmente é um pesquisador mais experiente, um pesquisador sênior ou orientador daquela pesquisa. Por exemplo, em um grupo de pesquisa, o líder ele vai fazer justamente esse papel, né, de organizar os trabalhos, de falar quem faz o quê e relacionar o que está sendo pesquisado com o objeto de pesquisa daquele grupo. Não é porque um grupo de pesquisa vai pesquisar qualquer coisa, né? Não, um grupo de pesquisa que reflete, o grupo que eu lidero, por exemplo, que pesquisa reflexões da cidadania no Amapá. Vai pesquisar a mosca da carambola? Pode até pesquisar, contanto que isso tenha um desdobramento na cidadania daquela região, por exemplo. Se a percepção dos acessos, dos negócios, da liberdade de negociar a partir de uma organização, por exemplo, da geografia da mosca da carambola, aí se isso reflete diretamente nessa cidadania ou nessa perspectiva de liberdade negocial, aí sim seria muito bem-vindo. Né? Mas aí é um recorte, e quem vai dar esse recorte, então, é o coordenador da pesquisa, ou o líder de grupo, ou o orientador de campo. Tá? Então, normalmente, a gente tem essa divisão. Então, não seria um problema essencial se chamar um coleguinha agora para fazer parte com você nas etapas finais, aí, por exemplo, de construir o gráfico e fazer as análises dos gráficos. Tá? Então, não seria um problema essencial. Por quê? É possível que essas funções sejam desempenhadas em momentos diferentes por pessoas diferentes. Inclusive, pesquisas de longo prazo acontecem assim, né? Algumas pessoas ficam dedicadas por um longo período enquanto fazem. Tem gente que faz mestrado, doutorado, pessoal, pesquisando o mesmo tipo de manifestação, né? E sai, faz um pós-doc pesquisando a mesma coisa e a pesquisa continua, o camarada esgota o seu percurso acadêmico dentro daquela pesquisa e a pesquisa não se acaba, né? Então, se alguém já ouviu falar, por exemplo, de Pierre Bourdieu, dá muito por conta disso. Ele conseguiu organizar um grupo muito relevante. E não somente a teoria que ele criou foi muito boa, muito interessante, as reflexões que vêm a partir dela também, mas porque ele tinha muita gente pesquisando o campo com aquele parâmetro que ele organizou, aquele parâmetro que ele deu forma. Então, por muito tempo, muita gente pesquisando o mesmo tipo de conceito que ele criava ali. Campos e hábitos, violência simbólica, representações. Então, tudo isso foi o tempo todo o pano de fundo das pesquisas daquele grupo. Então, lógico que alguém entra e sai daquele campo e outras pessoas entram, chegam, se estabelecem, também saem mais à frente quando o campo permanece. Então, é normal, tá, que a gente possa colaborar com uma pesquisa parcial. A gente não precisa participar de todas as etapas do método estatístico ali. Desde a concepção, né, passando pelo planejamento, fazendo todas as etapas até na conclusão. Não precisa. Às vezes a gente está ali somente fazendo a apuração de dados, por exemplo. Ou a gente trabalha somente na coleta de dados. Tem alguns
umas coberturas de survey, né, que é um tipo de pesquisa quantitativa, que usa muita estatística, que precisa de muita gente pesquisando. Então, às vezes, eles abrem o survey para graduação pesquisar, né? E aí eles vão restringindo os acessos conforme vai avançando o estrito senso, né? Coloca o pesquisador do mestrado para pesquisar uma parte do survey, fazer uma parte da organização dos dados, depois coloca para o pessoal da doutorado organizar outra parte dos dados, para trazendo uma reflexão sobre o que aquilo quer dizer. Então, é como se fosse uma conexão, né? Aquelas etapas não estão soltas, como uma seção do nosso trabalho específica, né? Separada, né? Por um pedaço do trabalho. Não, elas são fluidas, né? Elas não são fixas. Então, não cabe uma separação estratégica ali, né? Simplesmente porque elas não conversam entre si, pelo contrário. A separação estratégica é para que a gente compreenda a conversa entre elas, entre as partes, tá? Então, quando eu pedi para vocês dedicarem semana passada para fazer isso, eu sei que muita gente foi começar do zero a pesquisa, e às vezes mandou uma pesquisa incipiente, né? Eu vou dar devolutivo dessa pesquisa incipiente, tá? Quando eu falo pesquisa incipiente é porque não tem muita dedicação, não tem muito esforço, dá para perceber que foi feito de qualquer jeito. Eu não digo da simplicidade, que, olha, contar jujuba no pacote, dependendo da abordagem que você traga, da organização para a pesquisa, ela pode ficar muito rica, né? Estatisticamente muito rica. Então, às vezes, a gente tem uma boa sacada, tem um bom objeto, mas o método que a gente aplicou não foi o adequado. A contagem que a gente fez, com a separação por critério, não foi a melhor. Na semana retrasada, pessoal, pedi para que vocês separassem e identificassem as variáveis de vocês conforme a classificação da apostila também, né? Quantitativas ou qualitativas, entre quantitativas as descritivas, na qualitativa as descritivas. Então, pedi que vocês fizessem essa separação e algumas pessoas ainda não fizeram, mandaram hoje o trabalho sem fazer a classificação adequada das variáveis, tá? Então, precisa fazer também. Hoje, pessoal, quero ver como uma prévia, tá? Alguns alunos que mandaram um trabalho muito fraquinho, eu vou sugerir que se una a alguém que também esteja com o trabalho fraco, não que se una com alguém que esteja com o trabalho pronto. Né? Que aí você vai ser o mochila do colega. Não quero que ninguém seja mochila de ninguém. Né? Então, dito isso, quero saber aí quem está com segurança para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, que queira mostrar. Levanta a mão aí que a gente vai fazer uma ordem de fala, tá? Precisa levantar a mãozinha. Não precisa nem ser aquele que mandou já o trabalho, não, tá? O comando era para ter enviado até hoje, né? O trabalho, até hoje antes da aula. Quem não enviou, mas que quer apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, colocar ele na tela aí, fique à vontade também para levantar a mãozinha. Se ninguém levantar a mãozinha, eu vou entender que ainda não... A Sibeli já levantou ali do grupo dela, ou o trabalho dela individual. Fala lá, Ana. Professor? Oi, Diga. desculpa interromper. Professor, Não consegui te ouvir bem, Ana. Do TCC, mas o meu trabalho foi para o lixo, então eu refiz ontem. Tá, deixa eu falar mais alto. No meio dos trabalhos do TCC, Tá cortando, Ana. O trabalho que estava no caderno acabou indo embora. Então ontem eu assisti todas as videoaulas. Tá muito ruim? Tá, agora tá melhor, vai. Peraí que eu vou falar pelo telefone. Pode. Melhor? Ah, tá. Eu tava ali falando que o meu trabalho acabou indo embora, né, no meio do TCC, estava no caderno. Mas ontem eu assisti todas as videoaulas e aí eu fiz todo o trabalho, só faltou a análise de dados. Aí eu vou lhe enviar para saber se tá bom o trabalho, sabe? Uhum. Eu fiz a mesma coisa, só que era num dia diferente, que foi ontem. Eu fiz a contagem de pessoas que passavam na rua, com máscara e sem máscara, e assim, foi absurdo, sabe? Eu fiquei chocada, porque foi muita gente, assim, foram vários dados, sabe? Eu achei muito legal. E aí eu fiz todo o trabalho. Se eu puder dar uma olhada, eu agradeceria. Show de bola. Pessoal, realmente, hoje é para enviar uma preliminar, né? Hoje está na entrega final. Então, eu vou dar uma devolutiva para cada um dos trabalhos que chegar no meu e-mail. Qual e-mail, professor? No e-mail rodsonjuarez@unifap.br. Professor, o senhor verificou todos os trabalhos que chegaram, o senhor poderia me confirmar se o meu chegou, que eu acho que eu enviei? Márcio, não confirmei um por um, não, tá?
Ah, sim. A chance de vocês apresentarem, falarem do trabalho de vocês hoje. E hoje mesmo eu vou dar o feedback de cada um desses trabalhos, inclusive a pedido da própria Ana, para que vocês façam os melhores ajustes possíveis para fazer a entrega final na semana que vem. Tá? Hoje, no finalzinho, eu quero fazer uma fala com vocês sobre correlação entre variáveis diferentes. Tá? Mas isso não vai para dentro do trabalho. Tá? Mas eu preciso mostrar para vocês, conversar sobre, para ver se a gente compreende como a gente pode fazer um teste de correlação entre variáveis. Tá bom? Pode enviar, Ana, também lá no e-mail, tá? Mas eu quero que, mesmo que não tenha enviado, que ainda vá fazer o envio, que você tenha condições aí de falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu vou dar uma olhada na posição de fala, que já tem... E aí depois, acho que o Lucas é... Não, é Kelly. O Lucas é o primeiro, né? É isso, é de baixo para cima aqui, né? Que o Márcio levantou depois. Não, professor, é de cima para baixo mesmo. É a Kelly ali primeiro, então, para falar, depois o Márcio, depois o Alisson. Eu não vi Desculpa, Márcio, tu levantar a mão, Vitor levantar a mão depois do Lucas, por isso que eu achei estranho. Mas deixa a mãozinha de vocês levantada, não baixa não, tá? Não vai dar câmera virtual em vocês. Então tem 4 pessoas ali para falar um pouquinho sobre o trabalho. A Kelly, o Márcio, Alisson e depois o Lucas. Fechou? E aí, enquanto os colegas vão falando, quem ficar seguro, pode levantar a mão também, que já vai entrar na fila ali para fazer a fala, tá? Eu só não queria que batesse a frouxura na galera, né? Que acontece também, e baixassem a mão para não falar mais. Vou até dar um print aqui. Já fica reservado a galera que levantou a mão. Mais alguém, pessoal? Para os colegas que ainda vão, a Sibeli, a Nara Gomes, o pessoal que ainda não levantou a mão, que não tem muita coisa para mostrar, fiquem atentos nas contribuições dos colegas. Eu quero que vocês também falem do trabalho um do outro hoje, tá? Não deixe somente para mim. E aí, porque assim a gente cresce todo mundo, tá? Tem coisas que eu não consigo ver, por exemplo, de um experimento, outro colega vai lá ver e fique à vontade para falar também sobre o experimento do colega, tá? Não estou muito bem hoje, mas eu vou tentar ouvir pelo menos esse pessoal que levantou a mão. 6, né? Vamos ver, até onde o corpo aguentar. Então, eu vou estar gravando já, tá, pessoal? Vou pedir para a Kelly. Kelly, tu vai mostrar a tua tela? Professor, a minha bebezinha tá dormindo, eu vou falar bem baixinho, mas eu queria saber se o senhor pode projetar. Eu mandei para o senhor, o e-mail é Cristina Kelly Oliveira. Kelly Oliveira, trabalho de estatística. Kelly e Nádia, é isso? Isso. Tá, então vou projetar aqui, né? Só um momentinho. Todo mundo vendo a tela aí? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Perfeito. A intenção de enviar foi também que o senhor fizesse uma avaliação, né? Ainda falta estruturar nas normas da BNT. Nós fizemos o levantamento a partir da câmera da rua da casa da minha mãe. Nós pegamos 30 minutos de gravação, onde foi possível fazer a contagem dos veículos. Primeiramente foi registrado no caderno. Conforme as cores iam aparecendo, eu fui fazendo o registro. Depois eu passei para a planilha no Excel, que a planilha já estava pronta, então a gente foi só alimentando. Se o senhor o senhor vai baixar aí um pouquinho, tem outras etapas aí do planejamento, e aí tem... Peraí, deixa eu parar aqui. A coleta de dados ocasional, a partir do conceito da apostila, e eu queria saber se existe algo a ser complementado nesses tópicos.
Por exemplo, a partir do momento que eu identifico que a coleta de dados é ocasional, se eu preciso fazer acrescentar alguma coisa, inclusive na variável também, que ela é quantitativa discreta. Ou Sim. se a gente só precisa pontuar. Não, é importante colocar, lembra que eu falei desde o início, para vocês colocarem transparência, né? Você colocou aí, ó, coleta ocasional. Deixa eu só verificar isso. Aqui foi a perguntinha que te orientou, né? E aqui na coleta de dados, você pode descrever, tá? Como isso foi realizado. Tá? Esse aqui foi o planejamento. Se ocorreu tudo conforme o planejamento, você coloca. Né? A precipitação se deu conforme o planejamento. Tá? Aí não precisa ficar a roda, não, tá bom? Certo. Tá bom? E na variável? Assim, é bom você falar qual é a variável quantitativa discreta, porque a gente sabe que você está contando, né? Mas tem uma outra variável aí que você separou em cores. Ah, sim, sim. Né? Essa aí, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Então, por exemplo, quantitativa discreta, frequência dos carros que passaram nesse período, tá? Aí você explica um pouquinho. Explicar um pouquinho, vai fazer um parágrafo rapidinho, tá? Uhum. Então, ela é qualitativa e quantitativa? Ela é qualitativa, só que ela é uma qualitativa específica. Você vai fazer essa separação, tá? Para a classificação da variável. Acordou, Nenê? Tá acordando. E aí, a apuração dos dados, a gente fez essa tabela, incluindo a frequência absoluta e as demais frequências, a relativa, a absoluta, acumulada. Na verdade, não me recordo se isso foi solicitado, mas eu achei interessante a partir de um vídeo que eu assisti. Show de bola. E aí eu fiz essa apuração também. Ótimo. É bom, pessoal, que olha, ela fez a distribuição da sequência simples de maneira decrescente, né? E a gente percebe que a acumulada sempre vai ser crescente, tá? Não importa que isso aqui seja crescente ou não, ela preferiu fazer crescente, do branco para outro. Então, sempre que ela for fazer acumulada é essa classe, tem 32 frequências, mais a próxima classe com 22 frequências, mais a próxima classe com 20 frequências, cada uma vai justapondo a outra, tá? Então, aqui, a última classe, na frequência acumulada, vai ter que ser idêntica à soma da frequência simples, tá? Só uma dica aí para vocês baterem. Inclusive, é bom fazer a frequência acumulada por conta disso, tá? E tem gráfico que a gente tira da frequência acumulada, que é legal também. Por exemplo, o nosso gráfico do Covid é uma frequência acumulada. Né? O camarada vai somando os casos, caso a caso, não vai retirando. Então, aquela frequência que a gente vê subindo e descendo de novos casos, mas o caso de morte, por exemplo, só aumenta, né? A não ser que seja um caso de novos casos de morte. Mas tem o gráfico de evolução absoluto e só aumenta. Quando a gente quer mostrar que esse aumento é relevante, a gente usa o gráfico da frequência acumulada. Ela não está errada, tá? Está completamente correta também. Certo, aí seguindo, parou o barulho do ventilador? Parou. Seguindo, nós fizemos os demais gráficos das formas que foram solicitadas. Tem o gráfico 1, nessa forma de demonstração, cada barra representa o número exato, absoluto da quantidade de veículos, e aí vai baixando, pode passar. Esse em pix apresenta a porcentagem da quantidade apurada dos veículos. Depois esse de lateral também apresenta como forma de quantidade. Isso daí a gente chama de barras, tá? Gráfico. Barras. Isso. Ele pode ser tanto assim, agora ele está num valor crescente, tá vendo? Uhum. Então, sempre que vocês construírem uma tabela decrescente, é bom que vocês construam também o gráfico em barras de maneira decrescente. Não tem um erro aí, tá? Tem uma dissociação somente entre a tabela e o gráfico, entende? Então, o ideal é que você coloque na mesma ordem que aparece na tabela. Porque aí o leitor, quando vai ler esse gráfico e essa tabela, por exemplo, lá na tua tabela, primeira linha lá, aqui, ó, é branco, tá vendo? Uhum. A primeira linha é branco. Então, é bom que a primeira barra que aparece no teu gráfico em barra seja branco.
Ah, sim. Assim como você colocou aqui em colunas, olha, branco, cinza, né? Você coloca ali também, tá? Essa é uma sugestão, não tem um erro típico aí, tá? Não é um erro, mas para que você facilite a leitura de quem vai consumir a pesquisa, né? Você coloca na mesma ordem, tá bom? Certo. E aí, o gráfico em linha. Esse gráfico em linha a gente falou na última aula, né? Na penúltima aula, que ele faz sentido. E assim, tá certo, porque eu pedi que fizesse isso, né, para a última aula. Fizesse todos os gráficos possíveis, e a gente ia escolher o gráfico. Então, tá irritada com a minha voz. Tá? Ainda tem mais um. Tá aqui, já desde o peito. Então, a linha, normalmente o gráfico em linha, a gente usa para demonstrar evolução no tempo. Como a gente não tem essa evolução no tempo, por exemplo, se o grupo de vocês, a dupla de vocês tivesse feito 3, 4 medições, a gente poderia verificar no decorrer do tempo se isso estava gerando uma tendência de aumento ou diminuição de volume de carro, por exemplo. Né? Não é o caso, vocês contaram somente uma vez. Então, o gráfico em linha não é o ideal para fazer essa demonstração. Essas aí são os topos, né, das colunas. Se a gente pegar esse gráfico em linhas e justapor, então pôr em cima desse gráfico aqui, a gente vai ver que eles são os topos dessas colunas. Né? Os pontinhos lá são realmente os topos das colunas. Então não tem uma evolução, tá? Na linha a gente reserva quando tem uma evolução. Então essa representação gráfica, mais uma vez, ela não está errada, mas ela não está ajustada ao experimento. Não é o melhor gráfico para explicar o que a gente está vendo no experimento, tá? E aí, Isso. Aí em seguida tem o gráfico de palavras, né? Em forma de palavras, que o senhor solicitou. E... Como foi que você fez esse gráfico 5 aí? Não entendi. Como foi que você fez o gráfico 5? Como foi que eu fiz esse gráfico de palavras? Uhum. Foi num site. Um site que ele tem um aplicativo. E no site mesmo, eu fiz no próprio site, ele dá as diretrizes. Joga a tua tabela, né? Isso, eu jogo, ele direciona para o Excel, a gente alimenta o Excel, e aí conforme vai alimentando o Excel, ele vai gerando a planilha automaticamente. Show de bola. Lá Colocou o link ali embaixo? Não, ainda falta adequar mesmo. Tá, mas aí tu põe esse link porque, assim, para ajudar os colegas também, tá? O nome desse gráfico, pessoal, ele é uma representação ideográfica, tá? Ele não é um gráfico essencial, mas a gente chama de nuvem de palavras. Isso. Quando a gente tem muitas palavras, ele fica muito legal, né? Aqui a gente só tem 5, e mesmo assim ele fica legal, dá para saber que o branco é muito mais representativo que os outros, né? Outros está pequenininho ali no meio, mas branco está grandão, né? Branco maior que cinza, maior que preto, maior que vermelho. Então isso traz uma noção, uma ideia para a gente. Quando você está trabalhando, por exemplo, com categorias na sociologia, é bem legal, né? Por exemplo, descreva a sua cor. Aí você pega lá pardo, vermelho, roxo, os caras vão autodeclarando. E depois você cria uma tabela como essa aí dos carros e faz uma nuvem de palavras e vai ver o que mais aparece. Né? E tem coisas que a gente nem imagina que vai aparecer lá, né? Transparente. Se o cara acha que ele é transparente, né, eu não vou dizer para que ele não é transparente porque é autodeclaração. Então, vou fazer uma zoeira, né? A gente pode dizer que é um dado discrepante, por exemplo, pode até fazer uma classificação de um dado discrepante. Mas, dependendo do conteúdo, do teor, do tratamento que a gente for dar para esse dado, ele pode ser, inclusive, internalizado e trazer aqui para uma nuvem de palavras. Ele vai aparecer ali, pequenininho, né? Pode até ser imperceptível. Às vezes, o mapa de palavras, quanto maior a representatividade e o número de palavras diferentes, às vezes as palavras ficam bem pequenininhas, quase que a gente não consegue ler, tá? Mas elas estão ali no meio da nuvem de palavras. É bem legal, eu gosto muito dessa representação também. Seguindo. Acho que é a parte final aqui do trabalho, né? Fechou? Entendeu o que eu falei? Não ouvi nada. Tá ouvindo agora? Um pouquinho, tá baixinho. Tá ouvindo? Tô, perfeito agora. Tá, eu queria saber se a gente, na hora de fechar o trabalho, se precisa a gente escolher apenas um desses gráficos.
Só um para fechar o trabalho? Ou a gente pode deixar assim, todos? Assim, como é pedagógico, né, pessoal? Como a gente está aprendendo, a gente está montando, seria interessante falar um pouquinho de cada gráfico, né? O que é que esse gráfico, por exemplo, por que você tiraria aquele gráfico que eu orientei lá da linha? Aí você diz por que ele não combina com o teu experimento, entende? Como é pedagógico. Se a gente estiver fazendo um preparo de um TCC, estiver fazendo a apresentação de uma pesquisa, lógico que isso não vai ser um critério de apresentação, mas vai ser um critério de seleção antes da apresentação para vocês. Se uma equipe, por exemplo, vocês vão reunir e vai falar, olha, esse gráfico não casa legal por causa disso, disso, daquilo. Esse, disso, daquilo, eu gostaria que viessem aí. Eu acabei de dar o exemplo prático para vocês aqui sobre o gráfico em linha. O gráfico em linha, normalmente, ele é utilizado para fazer uma comparação de evolução no tempo. Como a gente não tem tempo como uma das variáveis do experimento, não fica associado ao experimento. Tá? Então, essa seria uma boa explicação para o gráfico em linha nesse caso. Tá? Certo. E aí, para finalizar a análise e interpretação dos dados, ficou dessa forma também, que seria para o senhor observar se tá de acordo. Vou tentar ler aqui, que no celular está um pouco pequeno. A amostra de natureza discreta, que aí no caso a gente já vai ter que alterar, né? Foi constituída por 94 carros que Ai, meu Deus, peraí. Tá muito pequeno. Que trafegavam na Avenida José de Anchieta, esquina com Salvador Diniz, na cidade de Santana, no intervalo de 30 minutos. Como mostra o gráfico, as cores mais frequentes dos carros foram branco, com 32% e 34%, cinza, 22% e 24%, preto, 20,21% e vermelho, com 16,17%. Bege e roxo somaram 4,4% e foram classificados como outros devido à baixa quantidade de carros nessas cores. Dentre as 4 principais cores apresentadas, branco e cinza foram as de maior relevância. Aí eu queria saber se existe aí algo a mais a ser acrescentado ou corrigido. Assim, tem uma parte que é a interpretação que não está aí, né? Não é essencialmente uma correção, né? Isso é uma análise, está correto, mas isso não é uma interpretação. Você está somente descrevendo o que você apurou dos dados, né? Que os gráficos estão te mostrando. Agora, o que isso quer dizer? Né? Você vai precisar entender alguma coisa que não está tão evidente assim no gráfico. Por um exemplo, as pessoas no Amapá têm a tendência a comprar mais carro branco. Isso pode ser uma sugestão, uma hipótese do teu experimento. Entende? Então, saquei. Isso, então você tem que fazer um desdobramento a partir daí. Imagina assim, o que eu vou sugerir é mais como uma forma estilística de escrita, tá? Não tanto metodológica, porque sem demérito, sem depreciação, o jornalista não tem a mesma responsabilidade científica para falar do tratamento estatístico do que um cientista tem, entende? O jornalista está reportando informações, está criando uma retórica para chegar num ponto específico daquela informação. Então, pode ser que ele queira chegar no ponto de que, olha, vai comprar um carro, compra um carro branco, tá entendendo? Então, a tendência de se comprar um carro branco é muito mais alta, né? Porque a gente está vendo os números. Então, imagina agora você é um jornalista e vai tentar contar para alguém, ou então tentar simplificar tudo isso que você está colocando de uma forma que você está entendendo a partir desse estudo. Sem esse estudo, você não poderia chegar naquela conclusão. Entende? Então, no caso das... Entendi. Então, no caso das cores de carro, você fez aí uma ótima análise. Está aí, buf, primeiro parágrafo, análise. Um parágrafo seguinte poderia ser a interpretação dos dados. Ele pode ser curto também, não tem muito problema, tá? Quando a gente estiver fazendo um TCC, normalmente, olha, fica a dica lá para a Ana também, que é me orientando esse semestre. Normalmente, quando a gente está escrevendo TCC, fazendo uma monografia, a gente equilibra o tamanho dos parágrafos, tá? Mas aqui a gente não está com esse rigor todo, tá bom? Então, se eu fizesse esse parágrafo aí com 7 linhas, como ele está apresentado, depois fizesse outro parágrafo com 2 ou 3 linhas, ia ser uma crise, né? A gente ia ter um problema aí de equilíbrio entre os parágrafos. A gente ia precisar ou aumentar o que está pequeno ou parcelar, ou dividir o que está grande, né? Para ele poder fazer um equilíbrio com o outro que viria falando sobre a interpretação, tá? Então, a estilística da escrita também, tá?
Alguns programas nem ligam para isso, mas outros ligam tanto para isso que você precisa ver confusão, piti que dá no orientador quando você escreve um negócio diferente assim. É verdade, essa parte da estética, né? Faz diferença mesmo Pois para então. quem vai ler. Então, essa é a nossa apresentação a princípio, e o senhor ainda vai dar o feedback no e-mail, né? Não, já acabei de dar o teu feedback, já se sinta aí com o feedback, tá? Ah, beleza. Vou Então, apresentar aqui agora, já vou dar o feedback agora para vocês, tá vocês já bom. estão me ajustando Obrigada. conforme as orientações que eu passar, tá bom? Vou voltar aqui. O coleguinha aqui vai entrar. Não baixa a mão, não, tá? Mesmo que você fizer a apresentação, deixa a mãozinha levantada para não perder aqui a sequência. O Márcio, diga lá, Márcio. Vai apresentado aí? Vou tentar compartilhar aqui, professor. Ok, perfeito. Tá compartilhando, professor? Tá sim. Apareceu o trabalho? Sim, apareceu. Tá, professor. Como a gente fez o trabalho por etapa, né? Eu fui colocando na ordem que o trabalho foi se desenvolvendo. Perfeito. Aqui tá meus dados, foi contar algo coletivo, né? Eu escolhi o carro, aí tá o local, a hora, a data e o tempo aqui, de início, de observação e de fim. Aí tá a quantidade total dos carros, aí aqui é a classificação, né? Eu acrescentei, tipo, parágrafo, professor, assim, tipo, justificando, né, a classificação. Eu coloquei o meu como quantitativas, porque são características que podem ser medidas nas escalas qualitativas, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido, que no caso foi o número de carro e cores. Como critérios variáveis discretas, que são aquelas que podem assumir apenas valores inteiros em pontos de uma reta. Aqui eu fui classificando, não sei se está certa a minha classificação aqui. Aí, tá aparecendo na tela, professor? Tá aparecendo na tela. Eu só vou aproximar. Ficou bom assim? Ficou, tá bom, dá para ler. Aí tá, professor. Sobre o gráfico, eu não sou muito de mexer, não fiz muitos gráficos. Eu fiz o pizza, né, que falo. Aqui a porcentagem dos carros, as cores, tudinho. Aí, o senhor tá vendo aí, o pessoal tá vendo também? Tô vendo. Aqui eu coloquei e fiz mais esse outro aqui, professor, que é sobre o número de carro, que é o gráfico em, esqueço o nome aqui, como é o nome disso aqui? Colunas. Colunas, isso. Aqui, finalizando, né, eu fiz aqui a análise dos gráficos, né, a porcentagem, e fiz uma pequena pesquisa, foi no site Exame, né, para me confirmar se os carros brancos eram mais vendidos mesmo no Brasil. Aí eu fiz aqui, concluí aqui o carro branco, porque o carro branco foi que mais passou na rua, né? Aí eu entrei no site em 2019, aqui, nesse site da Exame, que que eu pesquisei, e disse que o carro branco é o carro mais vendido no Brasil. Aí eu associei com o número de carro aqui no Amapá, no caso, né? No caso que foram 10, que passaram no mesmo dia. Aí eu associei devido ao ser o carro mais vendido, né? Dessa cor. Aí aqui eu só finalizei aqui, que eu coloquei BC analisando as porcentagens de carros e cores, os carros brancos sobressaem os outros, seguido pelo preto, vermelho, prata, azul e verde. É possível chegarmos à conclusão, por exemplo, que no estado do Amapá existe mais usuários de carros brancos. No site Exame, onde foi feita uma pesquisa em 2019 sobre as cores dos carros mais vendidos no Brasil, os carros brancos eram os mais comprados, com 43%, liderando o ranking. Os demais, prata, com 22%, cinza, 13%, preto, 12%, vermelho, 6% e verde, com 4%. Essa foi, tipo, minha conclusão, com os dados do gráfico. Deu quase igual a tua sequência aí, né? Então, olha, sempre que tu for fazer uma fala como essa, como tu colocaste aí, Márcio, tá certinho. Só que aí tu coloca um adendo, tá? Com base na pesquisa realizada, né? Então,
Então, tu está trazendo a tua estratégia, a tua métrica, como você fez a composição, tá? Uhum. Então, aí você acaba trazendo também referência para aquela localidade que você fez. Por exemplo, eu poderia contar numa esquina lá do Mazagão, por exemplo, Mazagão velho, do Mazagão novo, não tem mais carro, né? E contasse mais carro roxo do que qualquer outra cor. Ia estar errada a pesquisa? Não, sua pesquisa ia estar contradizendo aquela pesquisa da exame, né? Ou você ia estar reforçando essa estratégia, comentando que no Mazagão tem um comportamento diferente do comportamento padrão nacional, porque com base na pesquisa, mais uma vez, vírgula, você conferiu mais carros roxos na rua, na esquina do Mazagão, do que carros brancos, como seria a expectativa com base no estudo nacional na exame, entendeu? Uhum. Então, essas interpretações, elas devem vir fazendo esse tipo de exercício, tá? É um exercício que não está essencialmente manifesto nos seus números, mas é uma coisa que você aprende, então, que você apreende a partir desses números. Fechado? Certo. Aí, no caso do início... Eu só sugiro que você dê um pouquinho mais de forma no teu planejamento, tá? Para falar um pouquinho sobre o teu planejamento. Tá me ouvindo, pessoal? De repente ficou silêncio. Sim, professor. Sim. De forma como assim, professor? De forma, tipo, dar mais um embasamento textual, isso? Não somente textual, é dizer como que foi feito. Eu entendi que está descrito ali, está por tópico, né? Você escreveu por tópico. Isso. Mas talvez quem leia não compreenda de primeira, tá? Então, imagina assim, alguém que não sabe o que a gente está fazendo, que não viu suas apresentações até aqui, está pegando aqueles seus tópicos para ler, se você identifica se a pessoa que vai ler vai entender isso. Se você julgar que vai entender, não precisa mexer. Se você achar que pode melhorar, você melhora. Tem só um aqui? Tá. Tá? Inclusive, porque eu não quero que desmonte o tópico, né? Porque eu até sugeri que fizesse por tópico. Mas aí, com base no nosso avanço, eu gostaria que a gente se apropriasse desse avanço e melhorasse o nosso trabalho, né? Então, tanto é que eu pedi para algumas vezes, lá no início, para quem usou uma ferramenta muito básica, melhorasse a ferramenta de pesquisa. Lembra disso? Então, normalmente a gente faz um planejamento e aí a gente pode estruturar por tópicos, planejamento pode, mas se a gente tiver uma equipe, por exemplo, né, eu quero que vocês se coloquem nessa situação, né, hipotética. Bom, eu tenho uma equipe, como é que eu vou explicar esse método para a equipe? Vou só fazer o tópico e jogar no peito da equipe, se eles entenderem, show de bola. Se não entenderem, o experimento não vai funcionar, né? Então, deixa ele explicadinho, conta um pouquinho da história, como foi feito isso, como que você sugeriu, se você melhorou. Até a melhoria do procedimento, eu pedi que vocês escrevessem sobre, né? Bom, eu fiz assim, mas não deu legal, teve muito missing data aqui, né? Eu perdi dados, eu não conseguia registrar tudo, porque passava muito carro. E aí você melhorou o registro, por exemplo, filmando. Então, é interessante esse progresso, tá, do campo, esse progresso da ferramenta que vocês estão utilizando. É importante ele também, tá? Então, escreve um pouquinho sobre ele, não deixa só na estrutura de tópico. Apesar dela ser objetiva, ela pode não ser tão clara, tão óbvia, tá? Então, vamos tentar deixar um pouquinho mais óbvio, tá? Sobre os dados lá, professor, também do exame, eu tenho que mudar? Não tem que mudar, tá? Você só vai fazer uma apropriação com base na tua pesquisa. Ah, sim, certo. Tá? E eu creio ali também que a classificação das variáveis não está bem adequada. Eu vou colocar na tela aqui, só para lembrar o povo de onde a gente está vindo com essas classificações, né? Não são à toa, elas estão lá na apostila, tá? Vou colocar lá na apostila para vocês. Todo mundo vê minha tela? Sim. Sim, professor. Show de bola aqui, ó. Só ver qual é a página direitinho. É a partir da página 27, né? Licença, professor, a Nádia está pedindo para entrar. Ela falou. Acho que eu já dei ok para ela. Agorinha. Ah, beleza. Já dei. Então, aqui, ó, na página 27 começa a classificação das variáveis, né? Variáveis estatísticas, variáveis qualitativas. Então, as qualitativas, eu presumo que no experimento de vocês tenham, quem classificou por cores, tem um tipo de variável aí, ó, variável nominal ou ordinal. Lembra, está falando das qualitativas, aquelas que não são contadas, né? Pô, vou contar quantas cores são. Pois é, mas a cor é uma variável. Você está separando por cores, você está utilizando uma variável, né? Então,
Variável nominal é quando não existe ordenação dos atributos. A branca não vem antes da vermelha, a não ser que você crie um parâmetro, né? Aí você cria uma ordinal com base no arco-íris, por exemplo, considerando a primeira cor a cor quente e a última cor a cor fria. Aí você cria um parâmetro para poder criar a ordem. Né? Mas não é essencial essa ordem, inclusive para o nosso experimento, que seria essencial para o nosso experimento conforme a quantidade e a frequência, mas não conforme a qualidade, né? As características, os atributos daquele experimento. Então, normalmente a gente vai classificar como variáveis nominais as cores, tá? As variáveis ordinais são aquelas que você faz uma classificação, primeiro, segundo, terceiro lugar, você já sabe como que elas vão aparecer em ordem. De A a Z, você já tem um formato de A a Z. Né? Então, já tem uma ordem. Nas variáveis quantitativas, você vai chamá-las de contínuas ou discretas. Se elas forem contínuas, né, porque podem assumir... são aquelas que podem assumir qualquer valor em um certo intervalo. Então, 1,7, 2,5, 2,55 são elementos diferentes em uma contagem. Né? Então, as variáveis que assumem esses valores, por exemplo, temperatura da turma, foi a sugestão que eu dei, altura da turma, né? Então, vou medir a altura de cada um da turma, o peso. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas as variáveis discretas a gente já tem uma expectativa de qual é a resposta que vem, né? Como eu acabei de sugerir também para vocês na aula retrasada sobre os filhos do Mister Catra, né? Apesar de serem muitos, mas são unitários, eles não são fracionados. Então, eles são uma variável quantitativa discreta. Então, vocês estão contando carros aí. Quantos vermelhos? Pô, se passar um carro vermelho e branco, qual é a cor daquele carro? Você vai normalmente classificar na cor predominante, né? Ele é vermelho com branco, mas ele é vermelho. Né? Tem detalhes brancos, mas ele é vermelho. Então, aquele carro ele é vermelho. Ele não é meio vermelho, meio branco. Né? Ele é vermelho com detalhes brancos, mas ele é vermelho. Professor, eu coloquei como variável discreta o meu número de carro, tá certo? Então, essa foto ou... Assim, quantitativa discreta. Tá? Quantitativa discreta. E aí você pode ter uma qualitativa nominal, que eu acho que é o caso, tá? Uhum. Olha, esse aqui tu fez bonito. Esse aqui tu Obrigado. Então tá, Márcio. Deu para entender aí, né? Onde dá para melhorar? Só um momentinho, pessoal. Sim, professor. Pronto, voltando lá agora na ordem de fala. O Alisson. Alisson, tu quer mostrar a tua tela aí ou quer que eu pegue teu trabalho aqui? Sim, vou mostrar minha tela aqui para gente. Não, deixa eu parar aqui o meu. Pronto, fica à vontade. Dá para ver tua tela, Vendo a minha tá? tela? Sim, Tá, ok. Dá um zoom? de preferência, sim. Ok. Boa Dá tarde para a todos, ver. boa tarde, professor. Boa tarde. Primeiro, começar aqui com a apresentação, o problema, né, que cai aqui na minha investigação em questão. Conhecer e analisar a quantidade de variações presentes na distribuição dos objetos em questão, por meio das unidades e de suas cores presentes em pacotes de doces confeitados. Os famosos M&M's, né, aqui, né, são os doces confeitados, conforme aqui a imagem, podemos ver. Aí, marca e tipo de doce. 2 pacotes da marca Disquete, Dori Alimentos, com 18 gramas. Sabor chocolate ao leite. Pastilhas de chocolates confeitadas. Vulgo M&M. Metodologia aplicada. Metodologia aplicada. A metodologia consiste em separação, contagem e comparação, manual e digital do objeto em questão, que se tornou mais fácil graças à ajuda de minha companheira Natália Rodrigues. Aqui é a foto, né? Aqui do objeto, a marca e as pastilhas, certo? Ok. Ferramentas usadas na coleta dos dados. Vasilha para separação e computador. E no computador usei Excel e Word. Dados coletados e apuração. Primeira contagem. Coleta direta ocasional.
Ou seja, eu fiz naquele dia específico para a matéria do professor, no caso. Eu não tenho pretensão de continuá-la. Nesse dia aqui, né? Eu não tinha pretensão de continuá-la, né? Lá para frente ficaria. Apuração produzida no dia 21/5 e a coleta também coletada no dia 21/5. Aí aqui eu tenho minha tabela, né? As cores, são variações, são 7 variações. E os pacotes, de início, 1 e 2. Aqui a gente vê, né, que tem um total maior de rosa em 2 pacotes. E um pacote 1, tanto o pacote 1 quanto o pacote 2, eles têm 21 unidades. Mas é claro, varia aqui na questão das cores, né? Quanto cada um vai conter. Por exemplo, o amarelo tem 2 no primeiro pacote, no pacote 2 tem 4. Prosseguindo, é que a vasilha, né, conforme eu tinha dito, a vasilha é o momento da separação. Variáveis encontradas. Variáveis qualitativas nominais, né, porque são as nominais. Eu não consegui achar uma ordem entre as cores, apesar de tentar, né, para ficar mais entendido todos os meus gráficos e minha tabela, não tem como, né, são variáveis nominais. Eu realmente não tem como deixar uma ordem explícita nelas. Eu tentei. Aí são 7. Aí as variáveis quantitativas discretas, ou seja, são as variáveis que cada pacote está apresentando e o total também aqui no final. Eu posso contar e eu sei que eles vão acabar em algum momento. Aqui meu gráfico, o gráfico em coluna agrupada do pacote 1, né, em que a gente vê a discrepância entre a coluna rosa, né, que tem 5, e a coluna vermelha, que tem somente 1. Aqui, gráfico barra agrupado do pacote 2. Aqui, novamente, né, uma discrepância não tão grande, né, entre amarelo e laranja. Aqui no pacote 2 a gente já vê já que tem uma linha aí boa, né, de igualdade entre as unidades divididas. Prosseguindo, o gráfico de pizza total. Aqui no total, a gente vê aqui o que já foi apresentado na tabela, né, que o maior quantitativo do total será o rosa, seguido do verde, entre esses 2 pacotes, entre o pacote 1 e 2, certo? E o gráfico árvore total, aqui eu usei ele como uma forma de substituição ao gráfico de palavras, né, professor, que eu não consegui aplicar, né, no Excel, né, não baixei, mas eu deveria ter usado outra ferramenta, nisso eu pequei. Mas mesmo assim, o gráfico de árvore ilustra bem, né, que como a gente vê o rosa em maior ascensão, né, aqui, né, e o vermelho menorzinho, com uma barrinha bem lá embaixo, lá, ocupando menos espaço, menos de 15% do total. Isso, o nome desse gráfico aí é gráfico em área, tá? Professor. Tá aparecendo a árvore lá também me questionei sobre isso, realmente seria, né? Mas gráfico ele mostra, em área. Isso. ele mostra a área total de forma hierárquica. Isso, de uma forma hierárquica. Por exemplo, a maior área é que tem maior representação no teu experimento. Sim. A menor área tem menor representação no teu experimento, tá? Isso mesmo, professor. Okay. Aqui eu usei o gráfico de linha, né? Conforme o professor falou que não é o mais adequado para o nosso experimento em questão, né? Até para o meu especial, mas usei de forma comparativa essa linha com os pontos, né? Em que a gente vê, né, a distinção entre os 2 pacotes, né? Como o pacote 1, 2, né, que é o série 2, ele vai estar aqui, que é o laranja, olha, de forma mais linha, mais igualitária. Já o pacote 1, de forma mais, como o senhor diz lá, equilibrada. Discrepante, professor. Tá aqui vai de 1 a 5. Isso, obrigado, professor. Análise e interpretação dos dados inicial. Por meio dos dados coletados, apurados e apresentados, podemos observar uma variação clara presente em 2 pacotes. As cores, já na quantidade, ambos continham 21 mm, sendo no total, somando os 2 pacotes, 42. Aqui todo o processo, né, eu já falei, já discrepâncias que eu já apresentei nos gráficos, né, e aqui minha interpretação inicial. Com os dados apresentados, podemos observar que os pacotes da marca disquete, da Alimentos, com 18 gramas, são chocolates, os MMs, possuem 21 pastilhas. Aí aqui eu risquei, né, fiz de forma grosseira, que eu não ajeitei da forma correta, né, porque eu fiz uma segunda contagem. Aqui eu já entendo, já, né, segunda contagem que eu fiquei meio embabacado com a primeira e achei que ela foi até pouca, foi muito simples. Então eu resolvi comprar mais 3 pacotes e ver se realmente o que tinha dado na minha primeira contagem estava correto com o que foi apresentado. Aí aqui há uma discrepância muito grande, né, que eu achei, né, que é a questão do pacote 1, né, que vai de 1 a 5 unidades de cores divididas, que não tem mais, logo, as unidades de distribuição dos MM no pacote é incerta. Essa foi a minha primeira inicial, professor. Posso continuar? Pode sim.
Ok. Aí, contagem 2, adicionando mais 3 pacotes. Dia 31/5/2021. Provocados com a variação presente na primeira contagem, foi entendido que faltava mais dados para chegar a uma conclusão definitiva sobre a variedade presente nos pacotes da marca disquete. Portanto, em conversa com a minha ajudante, foi decidido acrescentar mais dados, tendo em vista chegar a uma conclusão mais sólida e definitiva a respeito da contagem do objeto em questão. Aqui, novamente, né, os 3 pacotes, como podem ver, foto tirada no dia 31/5. Dados coletados e apuração. Coleta direta ocasional. Coletados no dia 21/5. Aqui já não é, né? Não vai ser, né, professor? Como é que diz? Aquela que segue, que já não é mais ocasional. Em sequência? Mas só que eu li lá na sua apostila, né? Eu achei que não cabia ainda em sequência aqui, porque ainda fiz só 2 vezes ainda. Tá. Ocasional. A apuração produzida nos 2 dias também, né? 21 e 31/5. Aí aqui a tabela com os dados da primeira e segunda contagem. Quando a gente pode ver, já é mais completa, né? A gente tem uma apresentação de dados. E aqui a gente vê já uma variação que já não existia mais, que já foi derrubada aqui, que é a questão dos 21 unidades, né? Apesar de 3 pacotes apresentarem, 2 ainda não apresentam. Logo, eu não posso dizer mais que tem 21 unidades em cada pacote. Porque 2 nós estamos fugindo aqui da ordenação. E aqui no pacote 3, a gente já vê já que não varia de 1 a 5. Às vezes nem vem a cor, nem vem a unidade em questão. Ó, 0 laranja. Eu até contei de novo, né? Fiquei mais bacana, né? Mas realmente não tinha laranja no pacote 3. Aí, o gráfico da primeira e segunda contagem aprimorados. Aprimorado porque eu adicionei a tabela, né? E a linha de tendência, mas não, como o senhor já disse, né? Não são muito adequados. Não são próprios e nem pertinentes nessa questão, mas aqui a gente vê, né? Aquilo lá que foi apresentado na primeira, né? Uma linha bem distante, né? Da questão das cores das unidades. Aqui, pacote 3, né? Ó, ainda mantendo a equidade já apresentada antes, mas só que o laranja faltando, né? Uma unidade discrepante aqui. Aqui também, olha, o 4 apresentando quase os mesmos tons de dados que foi visto no pacote 1. O 5 apresentando dados diferentes também. A mesma discrepância presente no pacote 1. Aí, gráfico da porcentagem total. E aqui já mudou. Do total em porcentagem, né? Vemos o roxo em segundo lugar. Lá no primeiro gráfico, tendo só os 2, era o verde em segundo lugar. Né? Com 20%, que lá era 19% e 13% 12% do verde. E aqui era menos. Aí não, aqui já temos uma equidade maior nas questões, né? Mas só que o roxo e o rosa se apresentam mais de uma variação maior dos demais. E aqui o rosa se manteve, né? No gráfico de árvore, o rosa se manteve, mas mudou. Olha, o laranja já foi lá embaixo por conta da discrepância presente no pacote 3, né? Que não veio nenhum. Ele já foi lá para baixo, mas de qualquer forma ele ficaria em último. Mas eu creio que se no pacote 3 tivesse algum, né? Provavelmente teria 2 ou mais e ficaria empatado aqui. Provavelmente o amarelo vinha para baixo. Tá? Aqui no gráfico a linha de pontos, como a gente pode ver, ficou um emaranhado, né? Mas segue a mesma tendência do que eu apresentei antes, que é a questão dos comparativos. E aqui, novamente, a gente vê o pacote 3 com destaque, né? Com 0, né? Questão muito discrepante. Análise e interpretação final dos dados. Aí, além da observação dada no primeiro, que era incerta, aí com as variações encontradas no pacote 3, 4 e 5, trouxeram ainda mais variáveis que tornam a distribuição incerta, imprevisível e acidental, né? Porque faltar uma cor, né, no pacote que está prometido na embalagem, né? Mas mesmo assim, aí aqui eu deixo, né, claro, né, que não existe mais a questão da 21 unidades por pacote, ela já não é mais um fator questão e se torna mais acidental por conta da falta de uma cor. Aí, por fim, deixo claro que ela é incerta, imprevisível, acidental, portanto, existem outros fatores que podem determinar a distribuição. Pode ser, de fato, o peso, conforme apresentado na embalagem, uma variação não investigada nesse estudo. Concluímos a análise final da investigação em questão de forma inconclusiva, faltando investigar outros fatores e elementos, como os dados apresentados em questão do peso, tendo em vista que, pelas partilhas e sua distribuição por cores, temos variáveis incertas, imprevisíveis e acidentais. É isso, professor. Desculpa, que o meu prova ficou muito grande mesmo. Não, tá muito bom. Tá muito bom, porque você mostrou porque fez mais uma investigação, cruzou a investigação anterior com a nova
e aprendeu com esse cruzamento. Eu teria chegado a algumas outras conclusões, mas você apresentou as suas conclusões e elas estão satisfeitas, né, por conta do material que você juntou. Tá? Então, parabéns aí pela tua evolução. Teu trabalho está aí quase no ponto já de fechar com alguma sugestão minha só, né? Só uma coisinha que eu sugiro aí para você tentar melhorar. Olhando para esses números, você falou que a gente não tem previsão nenhuma, mas tanto no primeiro parte do experimento quanto na segunda, no comparativo que você trouxe, teve mais frequência de uma determinada cor. Isso quer dizer, por um exemplo, que tem mais chance de você comprar em qualquer momento esse tipo de doce e meter a mão e trazer qual cor? Qual é a cor que é mais frequente lá? É por isso que esse meu professor é seu aluno. Como eu não vi isso, tá na minha cara, meu Deus do céu. Mas olha, esse é um experimento que, bom, você fez um gráfico em área que explica muito isso, explica isso muito bem. Talvez quando você coloca em pizza, olha só, viu só, o gráfico em área eu acho que fica melhor do que o gráfico em pizza para trazer essa percepção que eu estou trazendo para vocês. Porque ali 20% para 17% não parece muita coisa, mas quando a gente coloca em área, é o mesmo número, pessoal, mas a representatividade fica maior. Olha, a gente no fim não é evidente que tem mais rosa do que roxo. Eu nem preciso saber a quantidade. Eu só olho para essas áreas, eu vejo pois que é, como é que eu esqueci? Como é que eu não vi isso? Olha. Pois é. E aí, quando eu compro um pacote, tem mais chance de eu comer pegando de forma aleatória, sem contar, sem separar, sem escolher, meto a mão ali na sacola e puxo um rosa. Ele é muito mais provável de sair do que qualquer outra cor, porque ele é mais frequente em todos os outros experimentos. Se eu não me engano, só uma das contagens aí que não veio mais rosa, né? Mas em outras 4 veio mais rosa do que qualquer outra cor. Então, isso foi isso mesmo. Né? Então, acho que isso quer dizer alguma coisa. Então, eu só sugiro você inserir esse tipo de percepção aí, que fica bem claro, né? A gente chega nela sem grande sofrimento, entende? Realmente, professor, ela está muito clara e eu não falhei nesse quesito aí. A observação final. Mas show de bola, tá muito bom o teu trabalho, já ficaria satisfeito com essa entrega do formato que está hoje na entrega final, sem grandes justificativas, eu já ficaria satisfeito com a tua evolução, tá? Parabéns. Ok, muito obrigado. Depois do Alisson vem a Alessandra Alberto. Vai usar a tua tela, Alessandra, ou você quer que eu coloque daqui? Não, eu vou usar aqui. Pode ser. O Lucas baixou a mão, né, Lucas? O Lucas não está aqui. Ele está indeciso, professor. Ele baixou e levantou. Está um pouco tenso, eu acho. Não, sim. Por que tenso? Isso aqui é uma revisão dentro da sala. Foi o que eu falei para ele. Apresenta. Tem que mostrar, né? Fazer o quê? Se tiver alguns erros, normal. Não tiver erro é para ajustar mesmo. Apareceu aí, professor? Apareceu. Bom, eu já tinha iniciado, acho que está com umas 3 ou 4 aulas atrás, né, sobre o MIL, né, sobre o elástico de cabelo, por voltar aqui no começo. Eu preciso de algumas coisas, eu sei que pela apresentação dos outros colegas, tem que realmente acrescentar algumas coisas, eu já observei isso. O Alisson aí já deixou a gente no outro nível aí, né, então... Fica à vontade. Apresenta a tua evolução aí, vai. A definição do problema, como eu já havia falado, né, sobre a questão do pacote de elástico que eu comprei, que a princípio no experimento foi lá no comércio, eu comprei, e observei de todas as possibilidades que eu pudesse trabalhar na minha pesquisa, no meu trabalho, esse me chamou a atenção, até pela quantidade que não tinha na embalagem, então é interessante. Então eu levantei uma hipótese inicial, né, na definição do problema, e teria 50 unidades. Então, para mim confirmar se tinha realmente 50 unidades, já que não tinha quantidade especificada, eu levei para casa, vamos lá, vou ver quantos elásticos tem, quantas cores, e qual que mais aparece, né? Então, eu fiz o meu planejamento simples, né, definição do problema, realizar a coleta de dados, apuração de notações, depois da apuração, elaboração das tabelas, gráficos e utilização do Excel como ferramenta. E, por fim, análise e interpretação de dados. Eu sei que esse planejamento está simples, precisa ter
mais alguma coisa. Só que eu gosto de ser um pouquinho mais objetiva. Eu sei. Coleta de dados. Dentro do que eu li da apostila, né, eu interpretando, eu pensei, deve ser coleta direta ocasional pela minha pesquisa, pelo meu experimento. Coleção de dados, né, eu fiz isso aqui, em que dos 80, né, 10 eram rosa, 12 vermelhas, 16 pretas, 20 amarelo e 22 azuis. Variáveis, né, qualitativa nominal e quantitativa discreta. Quantidade, né, e a discreta são as cores. Apresentação dos dados, a primeira tabela, né? Esse é o gráfico que eu já tinha apresentado. Sem o total, né? Você verifica pela quantidade, vai subindo, né? Esse gráfico de colunas. No segundo, ele já tem um total de 80, mostrando. Já temos uma outra tabela com a porcentagem, que rosa equivale a 13%, o vermelho a 15%, o preto a 20%, o amarelo a 25% e o azul a 28%, um total de 100, no caso de 80. Esse foi aqui o meu gráfico, eu escolhi um gráfico de barras, com as cores, né, para ficar bem nítido, 13%, ele já segue, né, essa crescente aqui. Coloquei o gráfico de linhas, apesar que o professor ressaltou aí, não seria, né, o ideal, mas eu quis colocar para os colegas verificarem também. Ele segue nessa linha, nessa tendência de crescimento, não muito, né, pela quantidade de 80, mas, enfim, eu coloquei. Outro gráfico que eu coloquei foi o de pizza, que a gente pode observar, né, que as cores, né, geralmente 28% a maioria é azul. Em segundo lugar, o amarelo. Terceiro, o preto. O quinto, vermelho. Quarto, vermelho. E o rosa, o que tem menor cor. Outro gráfico que eu coloquei foi um de colunas, mas com outro design aí, para ficar bem mais. Mas eu acho que todo mundo consegue ver. E a minha análise foi uma análise não muito robusta, como a do Alisson, né? Muito boa, por sinal. A minha análise assim, a hipótese inicial era que no pacote continha 50 elásticos, ou seja, a minha hipótese inicial que eu levantei lá na frente por não ter uma quantidade na embalagem. Então, eu já tinha algo para eu poder pesquisar. Por não ter uma quantidade especificada na embalagem, entretanto, essa hipótese foi refutada após a constante verificou que continha 80 elásticos, ou seja, 30 a mais do que o esperado. Então, foi observado que desse total de 80, 10 são rosa, que equivale a 13% no gráfico, 12 vermelho a 15%, 16 preto a 20%, 20 amarelas a 25% e 22 azuis a 28%. Constatando que neste pacote não vem cores em quantidades iguais, que geralmente é o que a gente espera, porém eu não coloquei aí, mas eu vou acrescentar depois, e que a maioria é de cor azul. Geralmente num pacote desse, né, a gente fica, é possível que venha quantidades iguais ou não, mas é o que a gente espera. Então, a maioria do que eu verifiquei é de cor azul. Fechado. Você fez um teste aí de hipótese que a gente ainda não tinha feito, né? Você tem um pressuposto anterior, você faz a contagem dos seus dados, faz a coleta, contagem, apuração, contagem dos dados, organização, e aí você avalia novamente. Bom, aquilo que eu pensava antes do experimento se traduz verdade, né? Aquilo que eu consigo verificar isso, né? Tem algumas hipóteses que são inverificáveis. Por exemplo, se eu trouxesse sem critério algum, tá? Sem critério prévio, lá no experimento do Alisson, né? Os doces são gostosos. Tá, mas o que é ser gostoso? Qual é o critério que a gente vai utilizar para identificar com aquele experimento, que é abrir o pacote, separar por cores, e ele não comeu, por exemplo, para dizer se aquele atributo é de fato mensurável, né? Ele não é mensurável naquele experimento. Então, precisaria colocar gente para comer aquele doce, perguntar para essas pessoas se eles gostam ou não gostam daquele doce. Então, no final das contas, não é dizer se ele é gostoso ou não. Se é na percepção das pessoas pesquisadas aquele doce é gostoso ou não. Então, tudo isso a gente tem que estimar muito bem antes, né, na hora do planejamento,
para saber se a gente está fazendo a coisa da maneira adequada para chegar naquele resultado. Então, uma meta... Coloquei exatamente isso que eu tinha falado aí. Eu, tipo, não me consegui mensurar, entendeu? E deixei melhor deixar de lado essa questão. E até Isso, né? cômico, né? Mas o gosto não tem como mensurar, né? Cada gosto é um gosto. Agora você pode perguntar do outro se ele gosta quando ele come. Você pode dizer se você gosta quando come. Você pode dizer, eu gosto mais do laranja do que do rosa. Aí o outro vai comer, não, eu gosto mais do marrom do que do verde. Isso tudo também é mensurável, né? Mas esse não era um critério de avaliação no teu experimento, isso não estava no teu planejamento, isso não era o teu problema, né? Então, se isso aparece no teu problema, você vai precisar ajustar isso no planejamento para poder responder aquele quesito do problema, tá? No caso da Alessandra aqui, ela tinha uma hipótese simples de verificar. Como que ela poderia verificar se tem 50 naquele pacote ou não? Compra o pacote e conta quantos tem. Não precisa separar por cores para chegar nessa hipótese, né? Mas aí a hipótese, até que eu sugeri para ela no dia que ela falou a primeira vez lá na liga de cabelo, né? Olha na sacola e vê aí, pô, qual é que você acha que tem mais? Pô, acho que tem mais azul. Deixa eu conferir. Aí sim, aí olha, não é só imaginar que só tem que ter 50, eu vou conferir se tem 50 ou não, né? Inclusive, na pesquisa científica, as perguntas, os problemas, são evitáveis perguntas e problemas de resposta sim ou não, né? Tipo assim, tem 50 elásticos dentro desse pacote? Você vai contar, a resposta é sim ou não, né? Agora, se eu perguntar, tendo aproximadamente 50 ligas, você já está fazendo uma sugestão, uma hipótese, 50 ligas nesse pacote, qual é a cor mais frequente? Bom, você não pode responder sim ou não para essa pergunta. Qual é a cor mais frequente? Você vai ter que conferir, e aí a resposta vai ser: a cor mais frequente é azul, porque ela tem 28% da quantidade total, que representa uma parte de 28%. Então é aqui que tem maior representatividade, tem mais azul do que qualquer outra cor. Então, olha só, você criou uma pergunta lá no problema, que a resposta não é sim ou não, e a tua resposta vai ser o corpo da tua pesquisa, né? Então, quando chegar lá na conclusão, você vai ter que resgatar essa perguntinha e responder. Agora, com propriedade, com base no experimento. Foi o que eu falei pro Márcio, né? Com base no experimento, vírgula, posso dizer agora que eu tenho mais ligas azuis nos pacotes do que qualquer outra cor. Então, são coisas que a gente pode absorver do nosso trabalho e que tu deste um passo importante, tá, Alessandra? Que é criar uma hipótese e não somente a pergunta, né? Mas você fez a pergunta e criou uma hipótese. Bom, eu acho que vem 50 aí. E você foi surpreendida em mais de 50. Fechado? Sim. Mas eu vou complementar algumas coisas que o senhor falou para ajustar aqui, realmente. Show Lá de no bola. planejamento também eu sei que precisa realmente melhorar. Show de bola. Tá. Parabéns aí Obrigada. pela evolução também, tá? É muito legal, pessoal, ver. A gente está no início, né, do semestre lá, e todo mundo confuso, como é que vai ser o curso, como é que vai... E a gente faz o primeiro comando e nem todo mundo saca muito bem o que é para ser feito. Aí, lá no meio do curso, ainda tem gente com problema para entender o que é para ser feito. E quando chega aqui no final, os trabalhos estão com uma excelente qualidade. Isso é muito legal. Parabéns para vocês. Acho que o Lucas já baixou a mão de novo, né, Lucas? A Alessandra. A Tainara agora. Vai lá, Tainara. Quer usar a tua tela aí? Como é que eu abro aqui? Eu não queria nem apresentar mais, o pessoal tá legal, o meu tá simples. Mas assim, a gente precisa ver, porque é normal, Tainara, que uns trabalhos sejam mais complexos do que outros, e eu preciso ver um trabalho mais simples também, né? Você não precisa entregar o suprassumo dos trabalhos, o Ultra Mega Thunder Blaster, né? Precisa estar correto. Dá pra ver, professor? Dá sim. Não dá pra ver formatado porque tá no celular, então ele aparece assim, tá? Ok. Aí tá todo formatinho. Aí eu coloquei aqui o local da pesquisa, né? Que foi a Rua Presidente Kennedy, Hospitalidade, Cidade de Santana. Coloquei a data, que realizou-se no dia 21 de abril de 2021, das 18 até as 18h30. O objetivo, que é esta pesquisa tem como objetivo a análise de quantitativo de carros, motos e bicicletas que circulam na rua citada acima no intervalo de meia hora e determinar suas características por cores, especificamente os carros. Aí eu coloquei o métodos utilizados. A contagem de análise deu início com a ajuda de 2 voluntários, o senhor Benedito e a senhora Thelma, também conhecidos como meus pais. Foi utilizado para anotações o celular
e da ferramenta Word. A contagem se deu início com a separação das cores mais conhecidas, já na ferramenta auxiliar, como, por exemplo, branco, preto, e ao lado das cores se colocava o quantitativo na imagem, como na imagem abaixo, que é aqui embaixo foi o print que eu tirei do celular, que foi assim que eu anotei, né? Aí, a pesquisa é variável, quantitativa, discreta e qualitativa nominal, pois é possível determinar os possíveis valores da variável, que é o número total de transportes. Além disso, é possível identificar os atributos, que são as cores e o tipo de transporte. Aí, aqui são os gráficos que eu fiz, né? Da amostra 1 que eu coloquei os carros pelas cores e o total, que é o amarelo, né? Que eu coloquei separado. E no gráfico 2 eu coloquei a porcentagem de carros, motos e bicicletas. O resultado da pesquisa. Coloquei, diante do resultado adquirido na pesquisa sobre quantitativo de transportes que passaram na rua Presidente Kennedy no período das 18 até as 18h30, é notável que esta rua é relativamente movimentada no horário descrito, pois o total obtido foi de 110 carros, 84 motos e 86 bicicletas, obtendo-se um total de 280 veículos. E como demonstra no gráfico 2, eles se dividem na seguinte porcentagem. 39,3% são carros, 30% moto e 30,7% são bicicletas. Ainda que a amostra tenha o mesmo percentual de motos e bicicletas, o Amapá tem apenas 1% de ciclovias, segundo o G1 Amapá, o que deixa uma questão sobre a importância de construção de ciclovias no estado. Além disso, a pesquisa foi possível identificar as cores de carros mais compradas no estado, que são carros brancos, pretos e vermelhos, o que condiz com as pesquisas feitas no Brasil em 2020. Os brasileiros mantiveram a tradição em relação às cores favoritas para carros. A prata continua na liderança entre os carros mais vendidos, 29%, seguida pelos brancos, 24%, que manteve no topo, pelo preto, com 19%, segundo o levantamento feito no aplicativo da OLX com a fonte descrita abaixo. Ou seja, duas das cores mais contidas na amostra demonstrada no gráfico 1 também condiz com a pesquisa no site acima. E é isso, professor. Show de bola. Você foi pegar outras fontes, outras pesquisas e comparar com a sua pesquisa. Isso é um passo importantíssimo para a nossa análise, tá? Eu acho que foi o Márcio também que fez isso, né? Inclusive tem um pouquinho diferente, né, Márcio? Só que o Márcio, olha, ele olhou na Exame 2019, são bases diferentes, né? Lá na Exame 2019, ele viu que eram mais brancos, aí você viu que eram mais pratas em 2020, conforme a base do OLX, né? Então, quem está certo e quem está errado não são pesquisas diferentes com amostras diferentes, tá? O que não pode ser muito, como o Márcio usou bastante a palavra, discrepante, né? Muito diferente. Né? Uma coisa ser muito aguda e a outra coisa ser muito vale, né? Tem muito embaixo e outra muito em cima. Então, está coerente. Agora, o que corrigiria aí no teu especificamente, quando você fala assim, se manteve o comportamento padrão do brasileiro. Aí tu fala, qual brasileiro? Em Santana, olha só, tu estava falando de uma esquina bem específica, não é isso? Em Santana, nessa esquina. Pois é. Então você precisa alertar isso, que o padrão colhido, o padrão coletado nessa esquina, ele não é um padrão do brasileiro, ele é um padrão do brasileiro em Santana, né, nessa esquina. Então eu tenho um recorte aí geográfico, que é um escopo da tua amostra bem relevante, tá? Você não pode fazer uma regra generalizante como essa e jogar. Pode fazer isso que você fez muito bem. Comparar o que você achou na sua pesquisa e o que já foi achado na pesquisa prévia, na pesquisa anterior, com uma outra base de coleta. Tá? E isso é ajustável. Você pode fazer isso N vezes e é muito bom que faça, inclusive. Parabéns. Tá vendo? Você achou que a sua pesquisa estava simples e adicionou uma coisa muito relevante aí. Tá? Que é na hora de fazer a análise, fazer essa comparação com outras pesquisas já realizadas que ainda não tinham sido feitas aí, não sei, com o Marcos, só que ele trouxe, assim, a pesquisa muito incipiente, né? Ele trouxe o resultado da pesquisa e comparou com o dele. Está correto? Está correto. Então, entrou no mérito da outra pesquisa e comparou com a tua também, dá um show de bola isso aí. Eu coloquei também o fato lá das ciclovias, né, do estado, mesmo com a amostra mostrando que o mesmo quantitativo de motos e bicicletas, a gente vê nas pesquisas aqui da Amapá que ainda não existem muitas ciclovias, né? Não, e também você não conferiu o seu carro, né? Essa foi a diferença na sua pesquisa. Tem um gráfico que mostra bem ali a tua separação, né? Falando quem passou de carro, quem passou de bicicleta, quem passou de moto, né? Então, isso dá um extrato também diferenciado.
Então, como que você vai tratar isso na sua base de resposta é interessante, por exemplo. Não tinha por que o Márcio falar de ciclovia, se ele estava falando de MM, tá entendendo? Agora, tem todo sentido você trazer o Alisson, né? Falar de ciclovia se ele está falando de MM. Então, a Tainara traz a ciclovia porque ela conferiu bicicleta. Né? Quem conferiu só carro também não vai precisar falar de ciclovia, né? Porque está conferindo qual é o atributo que está interessando para ele. A quantidade de carros passando e as cores desses carros. Acabou. Então, ele não precisa ficar inventando outro atributo enquanto ele está ali conferindo. Tá? Show de bola. Obrigado, Tainara, pela tua apresentação, tá? Tá, soube de nada, obrigada. Depois da Tainara, acho que não tem mais ninguém com a mão levantada, né? Deu para entender, então, pessoal, como é para ser feito? Lucas, deu para entender, cara? Fala comigo um instantinho. Oi, professor. Deu sim. Gabriel, tu não quer apresentar o teu mesmo hoje? Ainda não. Vou apresentar quando eu tiver... Tudo bem, o teu é de moedas, né? Perante os outros colegas aí que tá... O teu é de sobre moeda, não é isso? Isso. Pois é, eu estava olhando o teu trabalho, tem uma divisão super legal lá por ano. Talvez a melhor categoria que você construiu lá na sua análise foram as moedas por ano. Acho que ficou bem legal, dá para fazer uma classificação, dá para fazer uma estratificação dela e dar caldo ali, tá? Mas é aquela pegada, tá correto o trabalho, tá bom? Fechado então, pessoal, por hoje? Tudo certo. Tudo certo, pai. Pessoal, na semana que vem, a gente vai ter somente um período curto, em vez de falar hoje da correlação entre variáveis, eu vou falar na aula que vem, tá? A gente vai ter mais tempo para fazer, porque eu não vou analisar os trabalhos de vocês, já vou só receber os trabalhos, tá? E aí eu quero fazer as falas finais, né, encerrando nossa compreensão do trabalho que a gente veio fazendo até agora, e adicionando uma coisa que não vai ser avaliada no trabalho. Então já vai ser depois da entrega, então vai ficar show de bola a gente fazer essa fala lá, correlação entre variáveis. Mas dê uma olhadinha entre correlação. Eu não quero falar da fórmula matemática da correlação, tá? Eu quero trazer para vocês uma forma lógica da gente compreender correlação entre variáveis e como que a gente pode fazer esse teste na prática, tá bom? Pessoal, eu já estava postando professor. a aula da semana passada, semana retrasada, na nossa última aula. Eu vou colocar essa aula de hoje mesmo, tá? Para caso algum coleguinha de vocês esteja meio perdido na disciplina, é a última semana, né, que vem, a última semana do semestre, e aí são só as entregas finais, então a gente já não vai ter chance mais de ficar tirando muitas dúvidas. Então, já quero deixar esses vídeos todos completinhos lá. Pouquíssimas pessoas da turma acionaram os vídeos, tá? Que dá para ver lá pelo histórico, né, de exibição. Então, poucas pessoas acionaram e dá um trabalho da gota para colocar tudo em ordem, tudo bonitinho, tá? Editar os vídeos para colocar, para vocês assistirem, dá muito trabalho. Então, o colega que chegar para vocês para perguntar, diz para ele lá primeiro, tá? Olha, toda a orientação está no YouTube. Eu posso te ajudar, pode fazer em trio e tal, mas eu só quero que você faça em trio comigo se você for lá dar uma olhada naquele material e, de fato, me ajudar. Tá bom? Então, minha sugestão para vocês é essa. Então, até semana que vem, pessoal. Um abraço a vocês, uma excelente Ok, professor. Tá. Professor, só um momento. Diga, auxiliador. Se a gente quiser refazer o trabalho, aí tem até quando para enviar? Porque eu já enviei, a gente já enviou, eu e a Kátia. Não, refazer é diferente de ajustar, né, auxiliadora? Refazer... Ah, não, é isso, é ajustar. Tá, porque colocar os ajustes. Refazer é possível, por exemplo, não, eu quero mudar, eu fiz com balinha, agora eu quero fazer com carro. Ou então eu fiz com carro, agora eu quero fazer com máscara. É possível, tá? Só vai dar muito trabalho. Você só vai ajustes. Fica à vontade. Até semana que vem, na nossa aula, nosso período de aula ainda, vocês podem fazer o envio do material, tá? Tá bom. Fechado? Alguma outra dúvida, pessoal? E o professor Stephanie pediu para avisar que ela está no trabalho, professor. Tá, eu vou pedir para vocês anotarem no chat isso, tá? Eu coloquei no chat. Eu postei mais cedo que ela estava no trabalho, da agora, quer dizer. Então pronto, então já está registrado. Bom, estou colocando chamada aí, a galera já escreveu presente, eu vou colocar chamada. Quem ainda não escreveu presente, coloque aí presente. E aí já pode sair do caminho do feio por onde veio. Uma boa semana a todos, semana de saúde. Tchau. Tchau.
Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço para vocês, pessoal. Essa fotinha da Ana Costa é engraçada, né? Tchau, professor. Boa tarde. Tchau.